Bom vê-los na casa do Senhor nessa sexta-feira. Hoje já tivemos reuniões 7, 9, meio-dia, agora esse nosso culto das 14 horas. Hoje nós estamos saindo da lição número 3 e entrando na lição número 4. A lição número 3 é os nossos direitos às bênçãos, que nós estamos praticamente finalizando ela hoje. Praticamente não, finalizando o nosso direito à bênção e entrando já na lição número 4, no nome de Jesus, que vai ser extremamente fundamental para todos nós, em nome de Jesus, tá? Então, por gentileza, todo mundo com a lição ainda, aquela que falta, os nossos direitos às bênçãos. Nós já, a primeira folha, frente e verso já foi, tá? A primeira folha, frente e verso. Então, frente e verso já foi a primeira folha. Já vai direto para a segunda folha aí, tá? Aí lá na segunda folha nós estamos lá. Orar chega a ser desnecessário. Para sermos curados, não precisamos orar, jejuar ou ficar pedindo a todo mundo que ore por nós. Ih, pastor, isso aqui o missionário escreveu, está errado. A gente tem que orar, jejuar, e além de orar e jejuar, a gente tem que pedir oração para os outros. Não. O missionário está falando aqui a questão da oração. Ele está falando sobre a questão de você ter aquela oração de comunhão com Deus. Não precisa, irmãos. Essa oração que a gente tem em comunhão com Deus não precisa para a gente ser curado. Outra coisa, o jejum. O jejum é para mim quebrar a carne. O jejum não é para mim ficar curado. Não, pastor, eu estou fazendo um jejum para mim ficar curado. Está errado. Jejum não é para ficar curado. Jejum é para você quebrar a tua carne quando você está meio carnal. Você está muito sendo levado pelas coisas do mundo. Você é aquela pessoa que o grande fator determinante da tua vida hoje é aquilo que você está sentindo. Então você está se deixando levar muito por aquilo que vê, por aquilo que sente, por aquilo que os outros falam. Está na hora do jejum. Outra coisa, o missionário falou assim, ou ficar pedindo para todo mundo que ore por você. Não, irmão, esse negócio não vai ser assim. Uma vez uma senhora me disse, pastor, já pedi oração em todas as igrejas e vim pedir oração para o senhor agora também. Meu irmão, escute bem, pessoal, cura divina não é que nem jogar na loteria. Eu vou fazer uma fezinha, entendeu? Eu já joguei na loto, na quina, no totobola. Não funciona, não é assim, irmão. Não, já pedi oração para todas as igrejas, que todos os pastores do Brasil orem por mim. Não é assim que funciona. Você tem que conhecer os teus direitos, e depois de conhecer os teus direitos, você tem que determinar com fé, crendo naquilo que você está determinando. Quem é que entendeu o que eu disse? Então, como diz o missionário, para sermos curados, não precisamos fazer aquelas orações compridas, quilométricas por horas, nem jejuar. Fazer jejum para quebrar a carne é para você ficar mais em espírito, mas não para ficar curado. Ficar pedindo para todo mundo que ore por nós. Então, tudo que temos que fazer toda vez que o diabo vier nos trazer um mal, não importa o mal que for, devemos dizer-lhe que não aceitamos e ao mesmo tempo exigir que aquilo não entre em nós. O Espírito Santo diz. Aí eu vou mostrar para você um versículo aqui na tela da igreja mesmo, né? O versículo diz: sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo. O que significa sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Nós entendemos equivocado esse versículo. Esse resistir ao diabo não é você ficar tomando pancada e ficar quietinho assim, e o diabo vai batendo e você diz, eu estou resistindo a essa doença, eu estou resistindo, eu vou ficar em casa aqui com febre e já vai passar, já vai... Não é isso. Por que não é isso o fundamento desse versículo? Porque a Bíblia diz, fala comigo, e fugirá de vós. Você acha que algum dia um inimigo, você fazendo assim, ai, me traz uma madeira aí para mim morder a madeira para ver que eu tô doente e está doendo muito, e eu ponho uma madeira na boca e mordo. Não, isso aí não é resistir ao diabo. Resistir ao diabo é um ataque. É ataque. Se a Bíblia diz que ele vai fugir de nós, é você ordenar, é você exigir, é você mandar, é você, sabe, não aceitar aquela situação terminantemente. Eu não aceito essa situação e acabou. Eu vou me levantar contra isso. Aí sim você está se sujeitando a Deus. Você nunca se sujeita a Deus quando você vai se conformando e se moldando com a situação. Você só vai se sujeitar a Deus quando você usar, por exemplo, aquele texto: eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, toda a força do inimigo, e não vos fará dano algum. É a hora que você usa
os textos bíblicos e os teus direitos, vamos assim dizer, você usa tudo aquilo que você conhece da Bíblia Sagrada para atacar o diabo. Isso sim é se sujeitar a Deus. E aí você resiste o diabo. Não, demônio, aqui eu já te mandei embora, a porta está fechada, você não vai entrar com essa doença, eu estou curado pelas feridas de Jesus, eu creio que Deus é comigo, entendeu? Quem está entendendo? É assim, tá, próximo parágrafo. Exercer o direito é assumir o que a palavra de Deus lhe diz que Jesus realizou em seu favor. Ela declara que ele sofreu no seu corpo as nossas doenças e enfermidades. Lembra de Isaías 53, né? Pelas feridas de Jesus nós já fomos, parabéns. E aí diz assim, ó, então recuse, olha a palavra que eu usei aqui terminantemente, ó. Então recuse terminantemente carregar aquilo que Jesus já carregou em seu lugar. Lembra daquela historinha que o pastor Maico sempre conta? Você foi lá nas Casas Bahia e você comprou um roupeiro. Aí o roupeiro que você comprou é 3 vezes de 200, 600 reais. Aí você pagou a primeira, a segunda, a terceira parcela, beleza. Aí chega a 4ª parcela de 200 reais, você vai pagar? Aí você vai lá na loja e diz assim, moça, chegou errado, eu estou aqui com um comprovante, o roupeiro é 600 reais, agora me vem uma parcela de 200, eu não vou pagar 800 por uma coisa que me venderam por 600, está pago. Aí ela diz assim, ó, a senhora tem que pagar, você vai aceitar? Não. Aí a moça diz assim, ó, vai lá e procura os teus direitos. Então eu vou entrar na justiça, mas eu não vou pagar. Não é assim que você faz? Então, irmão, mesma coisa no mundo espiritual, você não pode aceitar carregar o que Jesus já carregou. Você está aceitando porque você não está entrando na justiça. Porque se você entrar na justiça espiritual e você exercer o teu direito, aquilo que Deus aquilo que Deus declarou na Bíblia Sagrada em relação à cura divina, você recebe a bênção. Não precisa carregar o que Jesus carregou e não precisa pagar por aquilo que ele já pagou. E tem mais, o missionário fala assim ainda, ó, a palavra declara que ele foi feito maldição em nosso lugar. Lembra? Gálatas 3:3. O que a Bíblia diz lá? Que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar, ok? Então, ele foi feito maldição em nosso lugar para que ficássemos livres das maldições da lei, que é aquela lista. Lembra aquela lista na Bíblia Sagrada que eu te dei semana passada? Quem estava no culto? Semana passada eu dei uma lista de Deuteronômio 28, do 15 ao 68, que é um livro de multa, de castigo, de praga, e ali tem enfermidade, tem um monte de coisa ruim, e ali foi registrado, e o diabo pega esse texto para jogar sobre você, mas você não precisa mais. Você não precisa aceitar. Por quê? Porque Jesus me resgatou da maldição da lei. Agora vem a parte forte. Então não permita que o inimigo traga para a sua vida nenhuma maldição. Olha bem para o pastor, você já está livre. Isso aqui é profético, você já está livre, hein? Você já está livre, você não vai ficar livre, você já é livre. Isso aí o diabo está tentando insistir na sua vida, mas você já é uma pessoa livre em nome de Jesus. E agora diz mais, neste momento creia no que o Senhor afirma e firmemente ordene ao diabo, em nome de Jesus, que saia completamente de sua vida, levando aquilo que é dele. Exerça o seu direito de desfrutar todas as bênçãos compradas para você pelo Senhor, que o amou a tal ponto de morrer na cruz, tornando-se maldição em seu lugar. Isso aqui que é forte. Vamos dizer que eu e você, a gente não merece. A gente não merece por causa dos nossos pecados, por causa das coisas erradas que nós fizemos. Nós não merecemos saúde, a gente merece doença, a gente merece coisas ruins. Mas Jesus foi lá, pagou o preço, comprou e deixou numa mesa posta assim, ó. Uma mesa posta é só você vir pegar de graça. Cura, prosperidade, libertação. Então de novo eu digo, você não merece, mas ele comprou e está te oferecendo. Você pegaria de graça ou não pegaria? Então pega, caramba! Você tem que pegar. Você tem que assumir, tomar posse disso. Eu e você, repito, a gente não merece, mas ele foi lá, pagou o preço na cruz e deixou numa mesa exposta. Essa mesa é chamada Bíblia Sagrada. É só você dizer, isso aqui é meu. Mas aí o diabo vai dizer assim, ó, mas você não pode ficar curado, você é um pecador. Aí você diz assim para o diabo, em parte você está certo, em parte você está errado. Em parte você está certo que eu sou pecador, eu sou falho mesmo e Jesus se entregou na cruz. Agora que eu não posso ficar curado, você está enganado, porque Jesus se fez maldição em meu lugar. Você tem que falar para o diabo que sim, você merece enfermidade, você merece o pior nessa vida. Porque aqui dentro não tem ninguém que é fluxo e cheire, a não ser as crianças. Não é, porque as crianças são inocentes.
Agora, todo mundo que está aqui, ninguém é flor que se cheire. Algum dia na vida você já errou. Algum dia na vida você já falhou e você não merece coisa boa. Mas Jesus pagou um preço por mim, por você, e nós somos curados. Pelas feridas de Jesus nós já fomos, ainda que você não mereça, mas está comprado. Fala comigo, é de graça? A gente fala de graça, é ruim falar de graça. Fala pela graça. Pronto, pela graça, aleluia. E aí você toma posse da bênção. Então eu sei que eu não mereço a cura, mas Jesus pagou um preço e eu aceito. Entenda, Jesus sofreu as suas doenças e todas as suas maldições. Você não tem mais que sofrê-las. Então se ele já carregou, eu não carrego. Se ele já levou, eu não levo. Se ele já pagou, eu não pago. E se ele já sofreu, eu não sofro. Grava isso. A palavra de Deus afirma, fomos curados. Então ele se enfermou com as nossas enfermidades, todavia o Senhor agradou moê-lo fazendo enfermar. Está aqui Isaías 53:10, ó. Todavia o Senhor agradou moê-lo fazendo enfermar, quando a sua alma se puser por expiação. A palavra expiação é substituição. Quando ele se puser por substituição do pecado, verá sua posteridade, sou eu e você, e prolongará os seus dias. Isso aqui eu queria te falar. Fala comigo, prolongará os dias. Essa doença não vai te matar, vai prolongar os dias. Porque Deus agradou enfermar Jesus para que você não morresse com essa doença. Os meus dias serão prolongados quando Jesus se fizesse expiação do pecado, substituição. Ele já fez ou vai fazer? Já fez? Então os teus dias serão prolongados. A doença não vai matar você. Porque Deus, volta o comecinho do versículo, porque todavia o Senhor agradou moê-lo fazendo enfermar, para que quando a alma de Jesus se colocar por substituição do pecado, verá sua posteridade, eu e você, verá sua posteridade e prolongará os seus dias. Aleluia! E o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Quem está na mão de Deus está na fé, e quem está na fé vai prolongar os seus dias. Pronto, esse aqui a gente acabou, fecha. Vamos para a próxima? Então pega aí agora o curso Fé Lição número 4, que agora a gente vai começar o nome de Jesus. Aí depois você responde questionário em casa. Vamos lá, pessoal. O nome de Jesus. Toda pessoa que quiser vencer as batalhas da vida, espero que seja você. Quem quer vencer as batalhas da vida? Beleza. Toda pessoa que quiser vencer as batalhas da vida precisa fazer um estudo intensivo do poder e da autoridade que há no nome de Jesus. E agora começa a minha mensagem. Precisa descobrir o entendimento que os heróis da fé possuíam nesse nome. Vamos lá, olha para o pastor Michael. A Bíblia Sagrada, irmãos, que está aqui na minha mão, e está aí com você também, ela é um livro de códigos, ela é um livro de senhas. E se eu não tenho a senha correta, se eu não tenho o código correto, eu não vou acessar. O nome de Jesus, tem muita gente que usa o nome de Jesus e não acontece nada porque falta a senha. Falta a senha. Falta. A pessoa está usando o nome de Jesus, nós vamos estudar daqui para diante, daqui a pouco mais à frente, por exemplo, que nem os filhos de Seva, os 7 filhos de Seva. Eles pegaram os 7 filhos de Seva, e eles pegaram e falaram um dia para uma pessoa que estava endemoniada: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Não deu certo. O demônio saltou neles, rasgou a roupa e machucou eles. Machucou eles porque mas eles usaram o nome de Jesus, mas não funcionou, mas eles não tinham o código correto. Então o nome de Jesus funciona, só que muitas vezes você não sabe usar corretamente. A Bíblia diz, para você entender que a Bíblia Sagrada é um livro de códigos, e eu não posso ficar na superfície, eu tenho que me aprofundar na Bíblia, porque as coisas de Deus, olha só o que diz em Provérbios 25, versículo 2: a glória de Deus é encobrir o negócio, mas a glória dos reis é tudo investigar. Então se você quer reinar, se você quer se tornar um rei, você tem que investigar até descobrir. E na hora que você descobre a glória de Deus, você descobre o poder. Você já notou quando você vai acessar o computador, quando você coloca a senha, fica um asteriscozinho em cima? Quem já notou? Foi isso que Deus fez com a Bíblia. Ele colocou tudo escrito, então a gente consegue ler por cima. A gente consegue ler. Então por isso que não adianta, eu vou fazer teologia. Parabéns. Se você for fazer teologia, você vai saber quantos bois tinha o Abraão, quantos gados. Você vai saber qual era a cor da roupa do Arão. Você vai achar legal que M maiúsculo e T minúsculo é a abreviação de Mateus. O que vai te adiantar isso? É bom você até saber, mas não vai te adiantar porcaria nenhuma.
O que vai fazer você reinar, o que vai fazer você acessar, é mergulhar e investigar. Ó. A glória de Deus é encobrir o negócio, mas a glória dos reis, quando você vai reinar, é investigar. Você estuda. E os heróis da fé, pessoal, eles não estão por acaso ali. Então, quando eu vou estudar a Bíblia, eu penso comigo assim, eu não sei se você pensa assim, por que Paulo usou isso aqui? Mas o que Paulo estava sentindo na hora? Qual que era a visão de Paulo quando ele usou o nome de Jesus? Ou o apóstolo Pedro, por que ele usou o nome de Jesus nessa situação? É assim que eu faço quando eu vou meditar. Eu procuro me colocar no lugar dos heróis da fé. E eu procuro mergulhar na Bíblia. E é o que nós vamos fazer nessa lição. E o que mais, né? O que realmente significa para nós hoje usar o nome do nosso Salvador e Senhor. Em João 14, 13, isso aqui eu ensinei, irmãos, ó. Quem estava aqui na minha primeira lição que eu dei? Lembra que eu dei a primeira? Isso aqui eu ensinei exaustivamente. A questão de determinar eu já ensinei. Então esse parágrafo eu vou ler com você, mas eu ensinei tanto, mais tanto isso aqui na primeira lição, que as pessoas ficaram enjoadas de tanto eu falar. E João 14, 13, o Senhor Jesus assim se expressou: e tudo quanto pedirdes em meu nome eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Aqui ele não está falando propriamente de oração, mas como nós a conhecemos, mas sim sobre determinar, exigir, mandar. Segundo os estudiosos da língua grega, o idioma é este em que o Novo Testamento foi escrito. Então você sabe, quando Jesus ele fala do nome dele, ele está dizendo que eu devo determinar, eu tenho que mandar, exigir, em nome de Jesus. E não é que ele vai fazer tipo assim, olha, é meu servo. Não, você tem que ordenar em nome de Jesus ao demônio, e ele vai realizar, ele vai concretizar, ele vai assinar embaixo aquilo que você determinou. E o Pai vai ser glorificado através dessa assinatura que ele vai dar quando você determina. Deu para entender? Beleza, agora vem o que eu queria falar. Então você viu que o pastor Mike foi correndo para chegar agora nisso aqui que eu vou pregar. Eu vou pregar para você Atos 3, versículo 1 ao 9. E agora eu quero que você pare tudo e preste atenção, porque o missionário vai dar um exemplo bíblico agora no próximo parágrafo. E eu queria estudar com você agora quando o Pedro usou o nome de Jesus. E ali tem um versículo, ó. Vamos pegar, ó. Pula esse parágrafo que o missionário vai falar agora sobre o nome de Jesus que Pedro vai usar. Atos 3, versículo 1 a 9. Vamos ler comigo aí? E Pedro e João subiam. Não escutei. Juntos? Olha aqui, irmão. Você para com esse negócio de não vir para a igreja. Você quer que funcione o nome de Jesus? Você tem que andar junto. É pessoa que aparece de vez em nunca na igreja, não vem, não se junta. Você sabe que teve um movimentozinho do demônio um pouco antes da pandemia? Quem lembra desse movimentozinho assim, ó? Eu não preciso ir na igreja, eu sou a igreja, lembra? Isso é um movimento do diabo, isso é um movimento do demônio, porque não era assim na igreja primitiva. Na igreja primitiva eles andavam juntos, grupo, pessoas, aglomeração. Tá? Se era isso que você não queria escutar, então eu vou falar com um bom tom. Pedro e João andavam juntos. E aonde que eles estavam juntos? Ó, para que esse pessoalzinho que não gosta que eu fale isso, eu vou falar. Ó. E Pedro e João subiam juntos aonde? Igreja! Você para de falar que esse negocinho, você que está me assistindo no YouTube, você que tem certeza que está me assistindo no YouTube, eu sou a igreja, eu não preciso ir na igreja. Para com essa palhaçada. Pode parar com essa palhaçada. Pedro e João estavam indo para igreja, junto. Pedro e João subiam juntos ao templo, à igreja, à hora da oração à nona. Aqui que é a nossa falha. Faz quanto tempo que você não faz meia hora de oração? Deixa eu melhorar. Faz quanto tempo que você não faz 1 hora de oração? Agora eu vou piorar um pouco mais. Faz quanto tempo que você não faz 1 hora todos os dias? Sabe por isso que não funciona o nome de Jesus. Ele não funciona. Porque esse pessoal na época da igreja primitiva, eles tinham 1 hora para orar. Eles tinham um devocional de oração. O pastor Mike está fazendo na quarta-feira, mas é muito pouco ainda. Eu tinha que orar todo dia. Eu vou chegar um momento assim, de ter 1 hora de oração todo dia. Todo dia eu vou orar 1 hora. Ou 3 horas. Teve gente até, aí eu tenho que me converter mesmo, né? Diz que o Kennedy Reagan orava 3. O Pong e o Show orava 5 horas por dia. Você está entendendo? Aí funciona. Aí o nome de Jesus vai funcionar. Então Pedro e João, eles estavam juntos, indo para a igreja,
para aproximadamente 3 horas da tarde, que era a hora nona. Quando ele chegava essa tal da hora nona, vamos orar. E aí olha só o que aconteceu. Posso continuar ou não? Aí a gente está dizendo assim, agora já sei porque não funciona o nome de Jesus para mim. Agora já estou, pastor, não precisa nem pregar o resto. Já descobri. Já descobri, porque eu grito. Às vezes quando eu pego até um megafone e coloco na boca, em nome de Jesus, não funciona. Aí diz assim agora, ó, e era trazido, vai acompanhando, e era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe ele era coxo. Coxo é que ele tinha problema nos pés, quer ver? O qual todos os dias punham na porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que ali entravam. Então olha para o pastor agora, você tem que tomar cuidado quando alguma área da tua vida está coxa e não está andando com quem você anda. Porque a Bíblia diz que ele era levado, ele era trazido. E você sabe quando a gente está com algum problema? Geralmente algumas pessoas levam a gente. Como assim levam? Não levam carregado, mas levam você para cá, levam você para lá. E você tem que tomar cuidado. Porque quando o casamento está coxo, com quem você caminha? Aonde essas pessoas estão te colocando? Aonde que elas te põem? Porque esse pessoal que pegava o coxo, colocava ele na porta do templo para pedir esmola. Ninguém tira do meu coração que esse cara era extorquido. Não está na Bíblia, mas é o entendimento que eu tenho. Que colocavam o cara ali e no final do dia passava assim, viu, nós vamos te levar para casa. Deu quanto hoje aí? Deu tantas dracmas. Tá, então 10 dracmas é nossa. E eu acho que esse cara é tipo assim, quem já viu pessoas que passam por isso? Né? Pessoa deformada, pessoa, né? A pessoa fica lá. Ninguém tira do meu coração que isso acontecia. Mas voltando aqui ao que está na Bíblia, pegavam esse cara e colocavam ele ali. Mas eles colocavam ele ali por quê? Porque eles não acreditavam em milagre. Eles colocavam ele na porta do templo. Olha só que coisa. E você vê que é uma maldição, né? Nem sei como falar um negócio desse. Será que falam? Ele tirava as condições das pessoas ofertarem para Deus. Tá, mas isso eu não vou entrar no mérito. Porque eles botavam bem na porta da igreja para tirar o dinheiro das pessoas já antes. E era esse tipo de pessoa que ele andava. Ele andava com pessoas que não acreditavam em milagre, mas acreditavam e tentaram e conseguiram fazer esse rapaz se conformar com a mendicância e com a deformação. Então, de novo eu te digo, quando tem uma área da tua vida que não está andando, quando tem uma área da tua vida que está coxa, você tem que tomar cuidado com quem você anda. Porque a pessoa, além dos teus pés já estarem deformados, elas podem deformar a sua visão. Exato! As pessoas podem deformar a sua visão. Você pode acabar se conformando e aceitando aquela condição de coxo. Eu já vi muita gente que estava para se separar no casamento, começou a andar com a pessoa errada e se separou. Eu já vi muita gente que estava doente, começou a andar com a pessoa errada e morreu com aquela doença. Não mudou. Só que a Bíblia diz o seguinte, posso continuar pregando? Não. Presta atenção que isso aqui vai te ajudar. Então era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias, esse todos os dias representa costume. Todo dia você está junto com essa pessoa. Todo dia você está ali, todo dia. O que essa pessoa está te falando? Onde que essa pessoa está te colocando? Todos os dias o punham, colocavam ele lá, à porta do templo Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Porque não acreditavam em milagre, e não acreditavam que aquele cara poderia um dia ser curado. Deixa esse cara aqui. E isso aí devia estar acontecendo por muito tempo, tá? O qual, vendo Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem então uma esmola. E agora vem a parte forte. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Então o que o Pedro e João falaram? Olha para nós. Esse olha para nós é olhar para o evangelho. Você tem que começar a parar de olhar para as esmolas, irmão. Você está muito atrás das pessoas. Você está muito atrás de migalha. Você está olhando muito para as migalhas. Você está olhando muito para a esmola. Você tem que olhar para o evangelho. E eu não sei se você notou, mas aonde fala dos pés dele, ou que ele era coxo, fala uma vez, lá no comecinho do versículo, e desde o ventre da sua mãe ele era coxo, ok? Agora olha só, vai continuar lendo comigo e você vê ali, e vendo Pedro e João. Depois diz assim, e Pedro e João fitando os olhos nele. Depois diz, olha para nós, e olhou. Você vê que
faz alusão aos pés do cara quantas vezes? Mas aos olhos, quantas? 5. O problema aqui não está nos pés. O problema aqui está nos olhos. Para quem está olhando? Como que está olhando? Como que está enxergando? Que se você tiver um problema de visão, os teus pés nunca vão andar mesmo. Esse é o problema. Fala uma vez só dos pés, os pés dele. Mas o que fala mais é dos olhos. E Pedro e João disseram: olha para nós, olha para o Evangelho, olha para a palavra, porque eles representam a palavra. E eles estavam, que capítulo que é esse aqui? Atos 3. E Pedro e João estavam vindo de Atos 2. O que tem Atos 2? Pentecostes. Atos 2 tem o batismo com o Espírito Santo. E é como se ele dissesse assim, Pedro e João: olha para o batismo com o Espírito Santo, olha para o poder de Deus, olha para o Evangelho. Para de ficar olhando para a esmola. A gente fica muito atrás de esmola, muito atrás de migalha. E aí o Pedro e João, e olhou para eles esperando receber alguma coisa. E Pedro disse: não tenho prata e não tenho ouro. Você tem que entender que o Evangelho é assim, irmão. O Evangelho não tem ajuda humana e natural, tá? O Evangelho não tem ajuda humana e natural. A gente ajudar os pobres? Pode, sim. A gente pode ir lá levar uma cesta básica, é legal, mas não muda a vida. A pessoa vai comer a comida e vai continuar na miséria. A pessoa vai continuar a comer a comida e vai continuar doente. O Evangelho não foi feito para isso. Você até, como eu disse, você até pode fazer caridade, uma boa ação. Mas Pedro está mostrando hoje o que é o Evangelho. O Evangelho não vai fazer você se acomodar na situação que você está. O Evangelho não vai fazer você comer e ficar daquele jeito. O Evangelho vai transformar. Só que Pedro diz: eu não tenho prata e ouro, porque era o que ele queria. Porque se ele ganhasse prata e ouro, ele ia continuar coxo na mesma. Quem falou na mesma? Maravilha, vai continuar a mesma. Vai continuar a mesma coisa. O Evangelho não tem nada a ver. O Evangelho muda. E aí ele diz: não tem ouro nem prata. Agora isso aqui é forte. Mas o que eu tenho eu te dou. Você nunca vai poder dar para alguém aquilo que você não tem. Imagina você convidar uma pessoa para jantar na tua casa e dizer assim: ó, vamos jantar lá em casa? Vamos. Aí a pessoa vai lá e chega na tua casa: o que nós vamos comer? Não tenho nada. Você vai dizer: como não tem nada? Você me convidou para vir comer nada? É isso. Tem pastor que não tem unção, tem pastor que não tem revelação. Como é que ele vai dar alguma coisa? Pedro e João, repito, eles estavam vindo do batismo com o Espírito Santo. Eles estavam vindo de caminhar com Jesus. E eu só vou conseguir passar para você aqui nessa igreja aquilo que eu tenho, porque eu não posso dar o que eu não tenho. Então de vez em quando eu uso o nome de Jesus, mas eu não tenho unção para usar. Eu comento sempre que tem até um familiar nosso, né? Uma pessoa familiar nosso, para não falar quem é que é, se é pai, mãe, tio, tia, sobrinho, não falar ninguém. Mas um dia minha esposa usou o nome de Jesus, a minha esposa usou. Aí tá, mas minha esposa usou o nome de Jesus. Minha esposa é batizada nas águas, a minha esposa é batizada com o Espírito Santo, ela congrega, minha esposa está em santidade, ela usou o nome de Jesus. Aí um dia vai lá, corre para cá, corre para lá. Um dia está lá junto com a pessoa, e a pessoa disse: ó, tá amarrado em nome de Jesus. Pessoa que não tem, nem tem conhecimento, pegou e usou o nome de Jesus. Aí perguntou: como é que você usou o nome de Jesus? Aí eu vi tu fazendo. Tem gente que faz isso. Tem gente que já não usa mais nem o nome de Jesus. A pessoa foi em umas igrejas por aí, ela aprendeu que amarrado tem que fazer assim, ó. E a pessoa amarra, tá amarrado. Tá amarrado. Não, irmão, isso aqui é a dança do tchan. Isso aqui não é o amarrado. Não, mas as pessoas fazem esse negócio, irmão. As pessoas fazem por imitação. As pessoas fazem porque os outros estão fazendo. Está errado. Você tem que fazer porque você tem para dar. E ele disse: eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Olha o que ele fala: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e... Te pergunto, ele levantou? Não. Não levantou, está aqui escrito, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Na hora que ele disse: em nome de Jesus te levanta e anda, ele não levanta, porque a Bíblia diz assim, ó: e tomando-o pela mão, o levantou. Então o que acontece? O Pedro, quando determinou, né, em nome de Jesus Cristo, eu determino, levanta e anda. Quando ele falou, por que não aconteceu nada? Porque a visão que esse cara
ele tinha era uma visão deformada, não eram os pés. Ele olhou e não entendeu nada. Esse cara é louco. Como é que eu vou levantar se os meus pés são coxos? Desde quando eu nasci, eu nunca caminhei. Desde o ventre da minha mão. Então, ventre da minha mãe. Então assim, ele olhou e disse: isso não tem como acontecer. Agora é parte forte. Mas a visão de Pentecostes levantou ele. Então, ainda que alguma pessoa não tenha a visão correta, se você tiver a visão correta do nome de Jesus, você levanta a pessoa. Então, o que fez esse cara ficar curado? Que está aqui escrito, ó. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. Eu te pergunto e você me responde: foi a fé de quem que fez ele ficar curado? A fé de Pedro. Mas a fé no quê? No nome de Jesus. Isso. E agora eu vou te falar um negócio pesado. Você que está em casa, no YouTube, assistindo o canal das igrejas, vou te falar um negócio. Quando você usa o nome de Jesus e você age no nome de Jesus, naquele momento você é o próprio Jesus. Naquele momento você é o próprio. É como se Jesus estivesse ali em carne e osso. Quem já ouviu falar de embaixador? Já ouviu falar de embaixada, embaixador? O que é o embaixador do Brasil na África? Você sabe o que é o embaixador do Brasil na África? Todos os assuntos concernentes ao Brasil na África, aquele embaixador responde como se fosse o presidente. É ou não é assim? Tem até um versículo na Bíblia Sagrada, 2 Coríntios 5:20, boa. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus rogasse por nós. Então aqui na terra, você é um embaixador de Cristo. Então você vai tratar a situação como se fosse o próprio Jesus, em carne e osso. Então o cara não levantou, mas Pedro pegou e disse: eu creio nessa prerrogativa, nessa autoridade que me foi dada. Levantou, e o cara ficou em pé, está aqui, ó. E logo os seus pés e artelhos se firmaram. Ele ficou curado. E a Bíblia diz: e saltando ele, pôs-se em pé e andou. E agora você lê comigo. Entrou com eles. Com eles quem? O pessoal que colocava ele na porta, ou com Pedro e João? Então você tem que cuidar, que conforme as pessoas que você caminha, você vai sempre ficar na porta. E conforme as pessoas que você caminha, você vai se firmar, vai se levantar e vai entrar pela porta. É tudo tipo de gente que você caminha. O tipo de pessoa que você caminha, você vai ficar coxo pro resto da vida. Você vai ser extorquido, escravo. Agora, se você andar com pessoa de fé, se você andar junto com um pastor que é de fibra, quando surgir qualquer situação que parar a tua vida, nunca esqueça disso. Aquele pastor, aquele homem de Deus, aquele grupo de pessoas de fé vai levantar e você vai contar testemunho. Então, ele andou com esse grupo de pessoas durante a vida toda e sempre continuou do mesmo jeito. Pedro e João chegaram naquela hora, levantaram ele, colocaram ele para cima e logo ele saiu andando, louvando, e diga comigo, e entrou no templo. Deus, ele quer que você entre no templo. Deus, ele quer que você louve a ele. E para finalizar tudo, eu vou orar agora. E tomando pela, já falei, e saltando eles, pôs-se em pé, andou e entrou com eles. É o grupo certo para andar, tá? Fala, grupo certo para andar. E andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. No Salmo 126, no versículo 3, a Bíblia diz assim: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nos estamos alegres. Olha o versículo 2, volta. E então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações, olha que as pessoas vão falar da gente: grandes coisas fez o Senhor a estes. Se você andar junto com pessoas que têm fé no nome de Jesus, todo mundo lá fora um dia vai dizer: grandes coisas fez o Senhor a estes. Diz que o povo enxergou ali acontecendo. Pois foi quarta-feira de noite, um senhor surdo do ouvido começou a escutar aqui na igreja. Quem estava no culto quarta-feira de noite que destampou o ouvido dele? Destampou. É isso. Hoje de manhã foi sequela de acidente. Hoje no culto daqui das 7, sequela de acidente. Pessoa, tudo que estava com sequela de acidente foi curado. Esses dias de manhã também foi dor de garganta. Todo mundo estava com dor de garganta e ficou curado. Meu irmão, hoje qualquer enfermidade que tiver, eu tenho fé no nome de Jesus. E eu vou agora orar como se fosse o próprio Jesus aqui. Eu não sou Jesus, mas sou embaixador de Cristo aqui nessa terra. Já fazem praticamente 20 anos que eu prego o evangelho todos os dias. E
Tem que acontecer um milagre agora na sua vida. Aplauda bem forte ao Senhor. Semana que vem a gente continua. Se coloque de pé. E o que eu tenho, eu vou te dar agora. Eu não tenho ajuda natural que vai deixar você na situação que você está. Eu tenho para você agora a transformação que você precisa. O evangelho é a mudança. O evangelho é a transformação. Pessoal, eu queria só que você fizesse uma coisa. Só quero que você coloque a sua mão no local onde tem uma enfermidade, uma dor, que hoje eu vou te provar que essa dor ela vai sair. Vamos dizer que é uma dor nas costas, a irmã já colocou, é isso. Uma dor de cabeça, coloque a mão. Um caroço, um cisto, um quisto, um mioma. Eu só quero que você identifique. Se você não tem dor nenhuma, pode soltar os braços. Mas se você tiver alguma dor no corpo, no braço, na perna, na cabeça, no olho, pastor, é parte íntima, você coloca a mão no coração, não tem problema. Mas eu vou orar agora e hoje dor vai sair. Por que o senhor não diz que a enfermidade vai sair? É que a enfermidade você tem que diagnosticar com a medicina. Por que tem que diagnosticar com a medicina? Porque a enfermidade tem nome, tipo diabetes. Como é que você vai diagnosticar que a diabetes saiu agora? Não tem como, mas a dor você pode diagnosticar. Estou certo ou estou errado? Tipo, a dor saiu, aí você pode dizer, saiu a tendinite. Não, saiu a dor. A tendinite você vai lá fazer o exame e não tem mais nada. Claro que saindo a dor a gente tem uma grande probabilidade, e eu tenho certeza que saiu. Agora tem coisas que você pode comprovar, mesmo tendo nome, a enfermidade pode sair. Por exemplo, você levanta o braço que não podia levantar. Hoje teve uma senhora que teve uma sequela de acidente, que ela não mexia o joelho, não levantava o braço. Ela chegou torta na igreja. Ela levantava o braço, né? Levantava o braço e mexia o joelho. Eu acho que foi o culto das 9 ou das 7? 9, né? E agora vai acontecer a mesma coisa. Então, se você tiver qualquer situação agora, coloque a mão em cima que eu vou orar. Pai, em nome de nosso Senhor Salvador Jesus, eu estou repreendendo agora essa dor que apareceu nesse corpo, em nome de Jesus Cristo. Eu ordeno, vai pegando o que é teu agora. Em o nome de Jesus, saia deste corpo agora. Dor de cabeça, dor na perna, dor no braço. Esta pessoa que tem uma dor por dentro, na altura do fígado. Essa pessoa tem uma dor, parece que o fígado está inchando por dentro. É uma dor que essa pessoa tem no abdômen, no intestino grosso, delgado, no estômago. Sai agora. Eu estou repreendendo em nome de Jesus Cristo. Eu estou amaldiçoando agora essa enfermidade. E eu estou dizendo, sai daí agora. Sai daí, coisa do demônio. Sai daí, coisa do diabo. Essa pessoa que chegou uma dor na fronte, é uma dor muito forte na frontal, é uma dor que essa pessoa tem na altura das costas, na altura dos rins, nestes últimos dias ali onde passa a cinta. Essa pessoa bem na altura da cinta, aonde a pessoa passa o cinto, ali dói. Sai agora dor. Sai dor no rim agora em nome de Jesus. Fecha os teus olhos, irmãs. Irmãos, se concentre agora, porque agora é a hora do poder de Deus se manifestar. E eu estou dizendo agora, tendinite, lombalgia, fibromialgia, esse mal que apareceu, sai daí agora. Sai do peito, esse sobressalto, é um sobressalto, uma palpitação que está no peito, parece que o coração vai sair pela boca. Vai embora agora. Sai, você não fica, não permanece. Pega todo o teu mal agora, onde você estiver. Sai, vai embora em nome de Jesus. Levanta a mão para cá agora. Deixa só eu orar, ninguém ora. Levanta a mão. Pai, agora nesse exato instante, eu estou determinando, corpo, fique curado agora em nome de Jesus. Fique curado agora em nome de Jesus Cristo. Do alto da cabeça até a planta dos pés. Jesus já levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que me traz a paz estava sobre ele. Pelas suas feridas eu fui sarado. Cristo me resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em meu lugar. Então agora eu declaro: as células fiquem curadas, aos tecidos fiquem curados, aos órgãos internos e externos fiquem curados. Eu determino agora ao osso, aos ossos fiquem curados, as células. Eu digo agora em nome de Jesus, aos tendões, à musculatura, fique curado agora, em nome de Jesus. Fique curado agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em o nome de Jesus. E você diga em voz alta: eu tomo posse da bênção. Amém.